Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o precioso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos estimular, possa nos motivar a continuar firme neste caminho de verdade e de luz. Amados, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição, a nossa lição do livro de João, capítulo 6, né? Estamos estudando o momento em que Cristo providencia o pão, a multiplicação do pão lá para uma multidão e para os seus discípulos. E hoje, quarta-feira, na pergunta 7, dando continuidade àquele diálogo ontem, né, de Jesus com Filipe, Jesus com André, quando eles, né, dizem que não poderia comprar tantos pães assim no deserto, né, porque não tinha dinheiro, aí outro aparece um jovem, um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E então, no versículo seguinte, no versículo 10, vamos responder a seguinte pergunta, a pergunta 7, que diz assim: que fez Jesus através dos seus discípulos? O que isso significava? Que mensagem Jesus queria transmitir aos homens, tanto lá do passado, como a nós hoje? Que mensagem Jesus quer transmitir com essas perguntas e com as suas atitudes relacionado ali a saciar a fome do povo com pão e com peixe? Pois bem, no versículo 10 diz assim: disse Jesus respondendo quem? A André, que ainda disse: olha, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então disse Jesus: mande o povo sentar, mande o povo assentar-se. Ponto. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha, que cenário, né? O texto diz ali que Jesus diz assim: não tem pão não, só tem 5, Não se desesperem, se sente e espere no Senhor. Não se desespere, espere. Era uma mensagem muito linda, né? Como é que você manda alguém sentar quando o povo não tem comida? O povo tem que buscar comida. Mas Jesus manda o povo se sentar, né? Manda. Eu fico pensando assim, né? Por que as coisas que Cristo faz sempre parece ser contraditória à razão dos homens, né? Porque, noutras partes, no livro de Mateus, por exemplo, está escrito que o discípulo sugere a Jesus: libera esse povo logo para que esses povos possam ir pelas aldeias e pelas cidades para encontrar o que comer. Ou seja, os discípulos dizem assim: manda o povo embora. Jesus: não, manda o povo sentar. Já imaginaram? Que coisa linda, né? Não era, é lindo para nós hoje que conhecemos o final da história. Mas para aqueles discípulos era algo estranho. Os discípulos ficaram, quem sabe, até contrariados. Mas esse mestre, acabou o nosso lanche, acabou com a nossa comida, porque eu conhecendo ele vai pegar esses 5 pães e esses 2 peixinhos e vai dar para uma senhorinha, para alguém que está doente, e a gente vai ficar com fome de novo. Já imaginou se nós estivéssemos no lugar do discípulo, como é que nós reagiríamos diante de um fato desse? A barriguinha já roncando. Era no final da tarde aqui, né? Lá em Mateus disse que esse momento era o final da tarde, o sol já estava se pondo, e a hora o povo o dia inteiro de fome. O povo, né? Muita gente não tinha comido. No povo daquela época, muita gente tinha uma refeição só por dia, e era a refeição da noite. Comia alguma coisinha durante o dia, quem tinha condição, né? Então, olha só, Cristo diz ao povo que sente. E sabe o que é bonito aí? É que o texto diz que ali havia grama, havia um pasto, havia uma relva. Ele está dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu trouxe vocês a pastos verdejantes, aonde tem grama, aonde as ovelhas se sentem em casa, se sentem bem, aonde o bom pastor leva as ovelhas para se alimentarem. Eu quero que vocês sentem nesse pasto. Eu quero que vocês olhem para mim, enxerguem a mim como bom pastor, que conduz as ovelhas a pastos verdejantes. Não diz lá o Salmo 23? Olha que coisa linda. Sentaram na grama.
E era um rebanho grande, viu? Era um rebanho de ovelha de 5.000 adultos, homens. Aqui eles, geralmente quando se fazia o censo em Israel, se contava os homens. Davi mandou contar os homens. O bom pastor Davi mandou contar os homens. O censo que ele fez era contar os homens, porque ele queria saber quantos homens estavam prontos para pegar em arma para ir para a guerra, né? Foi isso que Davi mandou fazer. E então esses homens, quando mandava contar pessoas, eles contavam apenas os homens. O texto não diz que eles contaram os homens, né? Mas assim, por alto, contando só os homens adultos, né? Era cerca de 5.000. Agora imagina a quantidade de mulheres, crianças e pessoas já idosas que não se entendiam como inválida. A quantidade de pessoas que foram para ali doentes e que Cristo curou. Já imaginou a quantidade de gente que havia ali? Se nós pegarmos um pai de família que foi ali com a sua esposa, com 2, 3 filhos, para levar para ser curado ali, né? Já imaginou? Se nós multiplicarmos por 2, vai para 10.000. Se nós formos assim, vamos ser otimistas, vamos multiplicar por 3, 15.000 pessoas. Por 4, 20.000 pessoas. Já imaginou ali a quantidade de gente que havia ali? Era uma multidão. Uma multidão de pessoas que estava ali para Jesus alimentar com 5 peixinhos, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era muita gente. 5.000 pessoas, era muita gente. Meus amados, já imaginou? Muitas vezes nós somos uma família de 4, 5 pessoas e às vezes ficamos preocupados porque falta alguma coisa para a gente comer, falta alguma coisa para pagar a conta de luz, a conta de água, o aluguel, e vai faltar comida. Olha só, qual é o segredo? Qual é o segredo para nunca faltar o pão na mesa? Qual é o segredo? É acreditar nos homens? Buscar o dinheiro dos homens? Ou acreditar no que está escrito, na palavra de Deus? Que o Senhor garante que ao seu fiel, ao seu servo, o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Que maravilha, não é mesmo? Cristo está provando ali para eles que Deus faz assim. E nós precisamos viver nesta mesma fé, porque se nós vivermos nesta fé, a gente vai praticar a palavra. E se um dia, mesmo um dia, a gente for forçado a ir para o deserto, como Davi foi, vivendo com 600 homens de má índole, segundo o povo da cidade, no deserto, nunca morreram de fome. Nunca. Lá no deserto o Senhor manteve ele. Davi não morreu de fome no deserto. Elias, quando fugiu para o deserto, o Senhor mandava todo dia um corvo, uma espécie de urubu dele lá, né? Uma ave preta, uma ave de rapina, comia carniça. Todo dia um corvo ia deixar pãozinho quentinho, assado na brasa e pedaço de carne para Elias comer. Todo dia o Senhor alimentava. Ora, se nós não queremos nos preocupar em morrer de fome, basta servir ao Senhor, né? Basta servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, eu passei por muitas dificuldades, Paulo dando testemunho, né? Eu passei por muitas dificuldades, eu apanhei, eu fui preso, eu sofri naufrágios, eu andei muitas vezes em companhia de falsos irmãos que queriam me trair, me fazer mal, e o Senhor me protegeu de todos eles. Olha, disse que eu passei frio, nudez, vergonha e fome. Vergonha dos outros, né? Que Paulo não tem motivo para vergonha. Não era vergonha pelos seus pecados, dos outros. Paulo passou por fome, mas Paulo não morreu de fome. Paulo ficou algum tempo sem comer, um jejum forçado, como ele diz, mas ele não morreu de fome. O Senhor sempre providenciava as coisas para ele, como todos os seus servos
Sempre é assim, porque Ele garantiu. Meus amados, que nós possamos alimentar essa confiança no Senhor. Essa é a única forma de nós realmente recebermos não só o alimento físico, mas sobretudo o alimento espiritual. Porque se a gente tem o alimento espiritual, a gente vai enfrentar 3, 4, 5, 6, 10 dias de fome a gente enfrenta, com ânimo. Agora, se a gente não tem o alimento espiritual, se a gente ficar um dia sem comer, já se desespera. Que o Senhor nos dê essa paciência e esse poder que só vem por meio da fé que vem pela sua palavra. Dando continuidade aqui na pergunta 8, ao momento em que Cristo manda os seus discípulos mandarem a multidão se assentarem naquela relva para distribuir ali os pães e os peixes com quase 5.000 homens adultos e fora os outros. E a pergunta 8 nos traz aqui o seguinte questionamento: o que Jesus fez com o pouco que tinha? O que Ele queria nos ensinar com esses gestos e palavras? João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha que coisa linda. Jesus pediu a André, me dê os pães para cá, os 5 pães. Pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, como ele fazia sempre, né? Levantava as mãos para os céus e dava graça. Em seguida ele partiu os pães, né? Que é tipo uma pizza, né? Ele rasgava os pães com as mãos. E no livro de Mateus diz que ali haviam 12 cestos. Cada um discípulo tinha uma cestazinha, uma espécie de balaiozinho, né? Um cestozinho. E aí Jesus rasgou, imagino que ele tenha colocado, eram 5 pães, dividiu ali em 2, 3 pedaços cada um, e botou ali aqueles pedaços ali dentro dos 12 cestos. E ele pediu que os discípulos então, né, distribuíssem. Olha que gesto, né, Cristo vai fazer. Ele pega os 12 discípulos com os pães e ele faz com que os discípulos repartam esse pão por ele. Jesus não poderia ter ele mesmo repartido para dizer assim para todo aquele povo: olha, os meus discípulos não têm o poder que eu tenho, só quem tem poder sou eu aqui, e é eu quem distribuo o pão, porque foi eu quem multipliquei. Eu quero que vocês, Cristo é maravilhoso, porque ele agora vai dividir essa honra com os discípulos. Quem ele envia, ele dá condições para ajudar os outros. E agora ele dá os cestos. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegavam para aquele que estava sentado, para aquela família, ele não dizia: olha, é um pedaço só para cada um, não. Não. Quanto, era tanto quanto ele queria. Não, eu estou com muita fome, eu quero comer 2 pães desse inteiro. Ele pegava aquela quantidade. Olha o texto ali, ó. Tanto quanto queriam. Era o que eles queriam. Era o que eles precisavam, era o tamanho da fome deles. Que coisa linda. Não era medido, não. Cada um pegava o que queria, pegava a quantidade que queria. Imagina o Espírito naquele momento, influenciando a mente daqueles discípulos, né, para aceitar. Porque era muita gente, mas você está no começo da fila aqui, no começo, alguém mete a mão, leva 10 pedaços, né, de pão, não sei em quantos pedaços Cristo partiu, um pedaço pequeno, não sei. E aí a pessoa pegava 5, 6, né? Vários pedaços. Estavam 3, 4 pessoas ali, cada um pegava uma grande quantidade. Um pegava um peixe inteiro, outro pegava metade de um peixe. E lá vai. Já imaginou? Aí acabou de comer, ainda tem, eu quero repetir e tal. Meus amados, já que coisa linda. A Bíblia diz aqui, não no livro aqui de João, mas no livro de Mateus, que sobrou, se não me falha agora, foram 7 cestos cheios de pedaços. Dos pedaços que Cristo tinha partido antes da multiplicação. Sabe qual é a beleza disso? Já que aquele pão simboliza a palavra de Deus, Cristo está dizendo assim: olha,
A palavra que o Pai me deu, eu estou dando a esses discípulos para chegar em todo mundo. Eles vão alimentar o mundo inteiro. São através desses 12. Mas esses 12 vão fazer 24, 48, 1.000, 2.000, 10.000, até chegar a nós hoje. E aí nós que recebemos desse pão, que recebemos esse cesto, agora a gente vai alimentar outros com esta palavra. A beleza é que a palavra ela é repartida, não é um pão inteiro. Olha que coisa linda, Cristo repartiu a palavra. Isso é tão lindo. Para que nenhum homem ache que ele é o dono da palavra toda. Você imaginou que eu estudei profundamente um tema? Vamos supor que eu estudei profundamente o tema sobre a vida, né? Aí outro irmão estudou outro tema profundo sobre a fé. Aí o outro estudou um tema profundo sobre a obediência. O outro sobre a graça de Deus. O outro sobre a ressurreição. O outro sobre a vida eterna. Você já imaginou? Aí a gente vai trocar entre si, cada um com um pedaço de pão. Quando a gente junta dentro do cesto, todo mundo come do mesmo pão. E há esse compartilhamento da palavra de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Através de Cristo, através de 12 discípulos, 12 cestos diferentes, para que todos nós entendamos que nós precisamos uns dos outros. Eu ensino o pouco que eu sei, mas aprendo com o outro que tem um pouco a me ensinar também. E essa é a beleza da relação, do milagre ali. É muito belo isso. Por que a gente não consegue enxergar essas belezas, né? Por que muitas vezes a igreja tem dificuldade de enxergar a forma como o Cristo está ensinando ali? Ele não chamou os anjos do céu para distribuir, não. Ele dá honra ao homem, ele dá honra aos 12 discípulos. E esses 12 discípulos vão, quando o Cristo ascendeu aos céus, vão dar honra a outros. Esses outros vão dar honra a outros mais, a honra de levar o evangelho, de distribuir o pão da vida, que é a palavra de Deus. Ali eles estavam distribuindo um pão, o pior pão que tem, que é o pão fraco, que você come e vai ter fome daqui a 4, 5, 6 horas depois. O estômago está vazio do mesmo jeito. Daqui a 5, 6, 7 horas está vazio. O estômago vai digerir, o sistema digestivo vai digerir aquilo, vai botar para fora, acabou. Você não vai precisar de mais. Mas a palavra, que é o verdadeiro pão da vida, esta daí, quando você dá para alguém, a pessoa vai se alimentar para a vida eterna. Nunca mais vai ter aquela fome e aquela sede novamente. Porque é assim que a palavra é. É isso que Cristo estava tentando transmitir. Era esse ensinamento que Cristo estava tentando transmitir para os seus discípulos e para aquela multidão. É verdade que eles não entenderam ali. Mas depois, quando foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecostes, eles entenderam. E nós hoje precisamos desse mesmo Espírito para entender esta verdade. O pão que nós carecemos é o pão espiritual, é o verdadeiro pão da vida que vem através de Jesus Cristo e não do homem. Dando continuidade aqui na pergunta 8, ao momento em que Cristo manda os seus discípulos mandarem a multidão se assentarem naquela relva para distribuir ali os pães e os peixes com quase 5.000 homens adultos e fora os outros. E a pergunta 8 nos traz aqui o seguinte questionamento: o que Jesus fez com o pouco que tinha? O que ele queria nos ensinar com esses gestos e palavras? João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha que coisa linda. Jesus pediu a André, me dê os pães para cá, os 5 pães. Pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, como ele fazia sempre, né? Levantava as mãos para os céus e dava graça. Em seguida ele partiu os pães, né? Que é tipo uma pizza, né? Ele rasgava os pães com as mãos. E
no livro de Mateus, diz que ali haviam 12 cestos. Cada um discípulo tinha uma cestazinha, uma espécie de balaiozinho, né? Um cestozinho. E aí, Jesus rasgou, imagino que ele tenha colocado, eram 5 pães, dividiu ali em 2, 3 pedaços cada um, e botou ali aqueles pedaços ali dentro dos 12 cestos. E ele pediu que os discípulos, então, né, distribuíssem. Olha que gesto, né? Cristo vai fazer. Ele pega os 12 discípulos com os pães e ele faz com que os discípulos repartam esse pão por ele. Jesus não poderia ter ele mesmo repartido para dizer assim para todo aquele povo: olha, os meus discípulos não têm o poder que eu tenho, só quem tem poder sou eu aqui, e é eu quem distribuo o pão porque foi eu quem multipliquei, eu quero que vocês... Cristo é maravilhoso porque ele agora vai dividir essa honra com os discípulos. Quem ele envia, ele dá condições para ajudar os outros. E agora ele dá os cestos. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegavam para aquele que estava sentado, para aquela família, ele não dizia: olha, é um pedaço só para cada um, não. Não. Era tanto quanto ele queria. Não, eu estou com muita fome, eu quero comer 2 pães desse inteiro. Ele pegava aquela quantidade. Olha o texto ali, ó. Tanto quanto queriam. Era o que eles queriam. Era o que eles precisavam. Era o tamanho da fome deles. Que coisa linda. Não era medido, não. Cada um pegava o que queria. Pegava a quantidade que queria. Imagina o Espírito naquele momento influenciando a mente daqueles discípulos, né, para aceitar. Porque era muita gente, mas você está no começo da fila aqui, no começo, alguém mete a mão, leva 10 pedaços, né, de pão, não sei em quantos pedaços Cristo partiu, um pedaço pequeno, não sei. E aí a pessoa pegava 5, 6, né, vários pedaços, estavam 3, 4 pessoas ali, cada um pegava uma grande quantidade, um pegava um peixe inteiro, outro pegava metade de um peixe, e lá vai. Já imaginou? Aí acabou de comer, ainda tem, eu quero repetir e tal. Meus amados, que coisa linda. A Bíblia diz aqui, não no livro aqui de João, mas no livro de Mateus, que sobrou, se não me falha agora, foram 7 cestos cheios de pedaços. Dos pedaços que Cristo tinha partido antes da multiplicação. Sabe qual é a beleza disso? Já que aquele pão simboliza a palavra de Deus, Cristo está dizendo assim, olha... A palavra que o Pai me deu, eu estou dando a esses discípulos para chegar em todo mundo. Eles vão alimentar o mundo inteiro. São através desses 12. Mas esses 12 vão fazer 24, 48, 1.000, 2.000, 10.000, até chegar a nós hoje. E aí nós que recebemos desse pão, que recebemos esse cesto, agora a gente vai alimentar outros com esta palavra. A beleza é que a palavra ela é repartida, não é um pão inteiro. Olha que coisa linda, Cristo repartiu a palavra. Isso é tão lindo. Para que nenhum homem ache que ele é o dono da palavra toda. Você imaginou que eu estudei profundamente um tema, vamos supor que eu estudei profundamente o tema sobre a vida, né? Aí outro irmão estudou outro tema profundo sobre a fé. Aí o outro estudou um tema profundo sobre a obediência. O outro sobre a graça de Deus. O outro sobre a ressurreição. O outro sobre a vida eterna. Você já imaginou? Aí a gente vai trocar entre si, cada um com um pedaço de pão. Quando a gente junta dentro do cesto, todo mundo come do mesmo pão. E há esse compartilhamento da palavra de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Através de Cristo, através de 12 discípulos, 12 cestos diferentes, para que todos nós entendamos que nós precisamos uns dos outros. Eu ensino o pouco que eu sei, mas aprendo com o outro que tem um pouco a me ensinar também. E essa é a beleza da relação, do milagre ali. É muito belo isso. Por que a gente não consegue enxergar essas belezas, né? Por que muitas vezes a igreja tem dificuldade de enxergar a forma como o Cristo está ensinando ali? Ele não chamou os anjos do céu para distribuir, não. Ele dá honra ao homem, ele dá honra aos 12 discípulos. E esses 12 discípulos vão, quando o Cristo ascendeu aos céus, vão dar honra a outros. Esses outros vão
vão dar honra a outros mais, a honra de levar o evangelho, de distribuir o pão da vida, que é a palavra de Deus. Ali eles estavam distribuindo um pão, o pior pão que tem, que é o pão fraco, que você come e vai ter fome daqui a 4, 5, 6 horas depois. O estômago está vazio do mesmo jeito. Daqui a 5, 6, 7 horas está vazio. O estômago vai digerir, o sistema digestivo vai digerir aquilo, vai botar para fora, acabou. Você não vai precisar de mais. Mas a palavra, que é o verdadeiro pão da vida, esta daí, quando você dá para alguém, a pessoa vai se alimentar para a vida eterna. Nunca mais vai ter aquela fome e aquela sede novamente. Porque é assim que a palavra é. É isso que Cristo estava tentando transmitir. Era esse ensinamento que Cristo estava tentando transmitir para os seus discípulos e para aquela multidão. É verdade que eles não entenderam ali. Mas depois, quando foram batizados com o Espírito Santo lá no Pentecostes, eles entenderam. E nós hoje precisamos desse mesmo Espírito para entender esta verdade. O pão que nós carecemos é o pão espiritual, é o verdadeiro pão da vida que vem através de Jesus Cristo e não do homem.